E aí pessoal, o grande mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo eu quero responder uma curiosidade de muitos jogadores, que é saber como pensa um grande mestre de xadrez. A ideia desse vídeo é analisar com você uma partida minha e te mostrar exatamente tudo o que eu pensei para escolher os meus lances. Eu vou te mostrar o porquê das minhas decisões, as minhas decisões táticas, as minhas decisões estratégicas, vou te mostrar tudo que passou pela minha cabeça durante essa partida, para que assim você consiga entender como funciona o pensamento de um grande mestre e também possa melhorar o seu xadrez. Se você achou legal essa ideia, aproveita para já curtir esse vídeo e deixa nos comentários também o que você achou, que de repente pode virar uma série com esse tema. Bom, então bora lá, bora começar. A partida que eu vou analisar com você é uma partida que eu joguei nesse ano de 2020 em um aberto muito forte, que foi o aberto de Gibraltar. Eu joguei esse aberto no começo do ano, enquanto estava rolando os torneios presenciais. E talvez tenha sido o torneio mais forte que eu já joguei na minha vida, que tinha mais de 100 grandes mestres participando. E a partida que eu quero analisar com você é uma partida que eu joguei na quarta rodada de brancas, enfrentando um mestre internacional da Bulgária chamado Vladimir Petrov. Essa rodada era uma rodada muito importante para mim, pois eu estava indo bem no torneio. Eu tinha acabado de empatar com Topalov e Michael Adams, então dois jogadores extremamente fortes, e eu queria muito ganhar essa partida para jogar contra outro desses super jogadores. Por isso que era tão importante eu vencer essa partida. Bom, mas antes de começar aqui, só tenho um convite para te fazer, que do dia 19 ao dia 23 de outubro vai rolar o desafio Próximo Nível. E o que é isso? Vai ser uma semana de aulas ao vivo comigo e com outros grandes mestres para que você consiga melhorar o seu xadrez e assim atingir o próximo nível. Para você participar é muito simples, é só você se cadastrar no link que está aqui na descrição desse vídeo. É tudo gratuito, você se cadastra e assim você pode fazer todo o treinamento. Bom, então bora dar início aqui na análise dessa partida. Então eu comecei com o lance 1, E4, o meu adversário fez C5, ele escolheu a defesa siciliana, eu fiz cavalo F3, então D6, e agora D4, levando para as posições da siciliana aberta, que é a variante principal para você enfrentar a defesa siciliana. Então ele fez C por D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora A6. Bom, essa aqui é a variante Najdorf da defesa siciliana. É a siciliana mais jogada, é uma ótima variante para jogar de pretas. E eu já esperava que o meu adversário ele fosse jogar essa variante. Então eu tinha me preparado para essa partida e eu vi que essa era a defesa que ele mais usava contra E4, que é o meu lance favorito. Então eu preparei aqui uma variante pouco usual para jogar contra ele, pois eu sabia que o meu adversário também ia se preparar para me enfrentar. Então eu joguei aqui o lance Bispo D3. Que é um lance bem pouco jogado, né? Eu tinha analisado algumas partidas que foram jogadas pelo Anand, especialmente uma partida que o Nakamura ganhou do Vathier Lagrave, que é um dos principais especialistas na siciliana Najdorf. É um lance natural de desenvolvimento, Bispo D3, né? E ele tem algumas sutilezas se comparadas a outras variantes que eu vou te explicar aqui durante essa partida. Mas a princípio, Bispo D3 eu quero jogar roque e já terminar o meu desenvolvimento. Então aqui ele jogou com E5, que é um lance que aí sim caracteriza a siciliana Najdorf, né? Essa estrutura com peão em E5. E agora eu faço cavalo de D para E2. Uma das ideias desse meu lance, o Bispo D3, é poder trazer esse cavalo para E2 e em muitas posições fazer cavalo G3 e cavalo F5. Bom, e daí nesse momento eu estava esperando que o meu adversário ele fosse jogar com Bispo E7 ou Bispo E6, né, que são lances mais normais aqui, só que ele fez o lance B5. Assim, ele jogou bem rápido, né? Então ele viu ali o cavalo E2, ele já jogou B5. É um lance típico da siciliana, esse B5. Mas as pretas devem desenvolver as peças primeiro antes de fazer esse lance.
Então assim, aqui eu já tô fora da minha preparação. Então, para quem pensa que um grande mestre de xadrez, ele sabe a teoria até o lance 20 ou mais, né? Aqui a gente tá no lance 7 dessa partida e o meu adversário fez B5, eu já tô fora da teoria, fora da minha preparação. E como que eu vou tomar as minhas decisões a partir daí? Eu vou tomar as minhas decisões com conhecimento que eu tenho de partidas nessa posição, nessa abertura que eu joguei com o bispo D3 e também com os princípios do jogo na abertura. Então aqui B5 eu achei um pouco suspeito, mas se ele continuasse com bispo E7 e roque, tava tudo bem. Então eu joguei roque, que é um lance bem natural para completar o meu desenvolvimento, e agora ele faz B4. Bom, agora sim eu já considero esse lance um erro aqui que vai criar vários problemas para ele. Por quê? Porque ele não está fazendo lances de desenvolvimento, então ele está fazendo lances só com os peões. E o que vai acontecer é que ele vai ficar atrasado no desenvolvimento. Então aqui eu vou usar do meu conhecimento de princípios do jogo na abertura para tomar as minhas decisões. Então ele jogou B4, eu levo o meu cavalo para D5, é o lance mais ativo que eu tenho, né? A melhor casa para levar esse meu cavalo. Ele faz cavalo por D5, E toma D5 e agora F5. Bom, quando o meu adversário ele fez esse lance, e vale lembrar que ele tá jogando muito rápido aqui, tá? Todos esses lances ele jogou sem pensar muito. Só que eu tinha certeza que era ruim a posição dele. Eu tinha certeza que essas decisões, por mais que ele fizesse os lances rápidos, eu sabia que ele estava inventando ali no tabuleiro e não era bom o que ele estava fazendo. Porque ele só está fazendo lances com os peões. Então, isso você pode levar para suas partidas também. Se o adversário for fazendo muitos lances com os peões, você pode saber que você vai ficar melhor. Basta ver que eu tenho um desenvolvimento muito grande, né? Uma vantagem no desenvolvimento enorme, e ele tá com o rei no centro e só fez lances com os peões. E agora é um momento importante, eu acho que esse é um primeiro momento crítico aqui da partida, para te mostrar o que eu pensei para tomar a minha decisão. Como eu sabia que ele estava com o rei no centro, só fez lances com os peões e eu tenho uma vantagem no desenvolvimento, eu comecei a pensar maneiras de abrir a posição. Então de abrir colunas, abrir diagonais para as minhas peças. E como que eu faço isso? Eu vou fazer isso buscando uma ruptura, que são pontos de contato entre os peões. Então aqui eu comecei a pensar em alguns lances como F4 e A3, com o objetivo de abrir a posição. Pensei também em C3, que também era uma possibilidade. Todos esses lances vão abrir ou colunas ou diagonais, e é isso que eu quero. E aí eu tomei a decisão de fazer o lance F4, porque eu acredito que é o lance que mais faz sentido aqui, pois eu já busco a abertura da coluna F para colocar minha torre em jogo. Eu tô com a ameaça de jogar esse F por E5, e agora o meu adversário, basicamente ele tem que fazer o lance E4, atacando o meu bispo. E quando eu tiro o meu bispo para C4, o que eu avaliei nessa posição é que estrategicamente ele teria muitos problemas agora, porque a casa C6 ficou fraca e a casa E6 também ficou fraca. Então, sempre que os peões vão avançando, os peões vão deixando casas fracas, que são casas que não podem ser mais defendidas por peões. Então, eu visualizei essa posição quando eu joguei o F4, e a minha ideia era essa, que depois de bispo C4 eu poderia levar um cavalo para D4 e assim usar uma dessas duas casas, ou a casa C6 ou a casa E6. E o meu cavalo vai ficar muito forte nessas casas. Então assim, eu combinei o meu conhecimento de princípios do jogo na abertura com o conhecimento estratégico, né, dessas casas fracas para tomar a decisão de fazer F4. Então não precisei calcular muitas variantes até aqui, foi mais nesse entendimento, né? Bom, então ele faz aqui cavalo D7. Eu tava esperando que ele fosse jogar bispo E7 seguido de roque. Uma hora ele tem que desenvolver as peças e ele tem que colocar esse rei em segurança. Então esse lance aqui eu não tava esperando, ele fez cavalo D7 e eu segui com o meu plano. O plano de jogar o cavalo D4 e poder colocar um cavalo na sexta fileira. Bom, então aqui ele jogou cavalo F6
E aqui é um momento interessante, porque eu quero completar o meu desenvolvimento. A cada lance eu quero colocar mais peças em jogo. Então a minha ideia seria levar um bispo para E3 e depois dama D2 para completar o desenvolvimento, ligar as torres e aí tô com todas as peças participando da luta. Mas acontece que se eu jogar bispo E3, ele faz agora cavalo G4, atacando meu bispo. Então o que eu pensei? Como eu quero jogar o bispo para E3, impedir e não levar esse cavalo G4, eu fiz agora o lance H3. Então esse lance não é uma perda de tempo, é porque eu prestei atenção na ideia do meu adversário, isso é muito importante, você sempre prestar atenção no que seu adversário está querendo fazer. E aí eu vou poder levar o meu bispo para E3 no próximo lance. Bom, daí ele jogou com G6, novamente eu esperava que ele fizesse bispo E7 roque para desenvolver rápido as peças, mas aqui esse meu adversário ele não estava muito preocupado com o desenvolvimento e faz aqui G6 que, bom, é mais um lance com o peão, né? E olha que esse meu adversário era um jogador forte, assim, um mestre internacional, ele tinha acabado de vencer um grande mestre, empatado com outros dois, mas nessa partida eu acredito que por ter a surpresa ali na abertura de ser um lance diferente, ele acabou tomando várias decisões no mínimo suspeitas aqui, né? Então eu joguei bispo E3 para desenvolver o meu bispo, ele faz bispo G7 e agora dama D2. Esse lance ele é muito útil, que agora eu conecto as minhas torres e já ataco o peão de B4. E aqui eu achava que ele tinha que jogar roque nessa posição e entregar mesmo o peão de B4, mas pelo menos ele colocou o rei em segurança. Eu acho que assim, objetivamente ele tá perdido nessa posição, mas tem luta, né? Ele vai tentar ali me enrolar de alguma maneira, tentar dar uns truques, mas ele tem que deixar o rei em segurança, né? Só que na partida ele jogou A5 para defender esse peão de B4. Só que agora ele permite que eu faça o lance bispo B5 cheque. E agora ele vai ficar sem roque, porque se ele jogar bispo D7 ou então cavalo D7, eu posso jogar cavalo E6, atacando assim a dama de D8 e atacando o bispo de G7. Bom, então aqui bispo B5, ele fez rei F7 e agora eu faço cavalo C6. Finalmente eu consigo colocar o meu cavalo lá na sexta fileira. E esse cavalo é um monstro agora, que esse cavalo fica muito forte, ele está sendo apoiado pelo peão de D5, então esse cavalo nunca vai ser expulso daqui. Ele jogou agora a dama C7 e eu preciso abrir a posição. Lembra que eu tenho uma vantagem muito grande no desenvolvimento? Então eu tenho que abrir colunas para as minhas torres entrarem em jogo, né? Aproveitar que ele está com o rei no centro, que ele não conectou as torres. Então isso aqui é muito importante, que seja rápido. Eu tinha em mente isso, que eu tinha que ser rápido, porque se eu fizesse algum lance lento, eu poderia dar tempo dele organizar a posição. Se eu faço uns 3 lances lentos aqui, ele consegue desenvolver o bispo, desenvolver a torre e colocar o rei em segurança. Então por esse motivo que eu joguei aqui o lance A3, com a ideia de já atacar o peão de B4 e especialmente abrir a coluna A para colocar minha torre em jogo. Eu já ameacei A tomar B4, assim ganhando um peão. E se ele jogar tomando em A3, eu jogo torre por A3 e agora o peão de A5 dele vai cair forçado, porque eu tenho 3 peças atacando esse peão. Bom, então depois de A3 ele fez aqui bispo D7. Bispo D7... para conectar as torres, faz sentido. Eu tomei em B4 e agora ele faz A toma B4. Bom, e aqui, pessoal, é o momento mais crítico dessa partida. Provavelmente foi o momento que eu pensei mais, porque até então as decisões que eu tomei foram decisões que não exigiram tanto do meu cálculo, Basicamente foram decisões relacionadas com temas estratégicos, como eu mostrei aqui, casas fracas, e também essa questão dos princípios do jogo na abertura. Eu sabia que eu tinha que abrir a posição rápido porque ele não desenvolveu as peças, Só que agora entra a parte do cálculo de variantes, porque eu posso tomar esse peão de B4, eu posso jogar um dama por B4, só que quando eu tomar esse peão de B4, ele pode fazer cavalo por D5. E assim,
essa era a variante crítica, eu tenho que calcular essa variante. Eu passei assim mais de 30 minutos pensando nessa posição para não cometer nenhum erro, porque se eu jogo dama por B4 e de repente o cavalo D5 dele funciona, eu vou dar chances para o meu adversário. E aí tudo que eu construí até agora, todas as vantagens podem desaparecer. Então por isso que aqui tem que ser calculado realmente com precisão, né? Então eu pensei em tomar em B4, claro, é o primeiro lance a ser calculado, que é o lance mais forçado, mas também foi candidato tirar a torre para D1 para defender o peão de D5 e depois tomar em B4. E aí o que acontece? Dama toma B4. Aí eu comecei a pensar o seguinte, se ele joga cavalo por D5, eu faço dama C4. Ataco assim o cavalo de D5, né? O cavalo está cravado. E se ele tirar o cavalo, né? Agora, na verdade, ele não pode tirar o cavalo, né? Se ele jogar bispo E6, aí eu pensei o seguinte, eu jogo um cavalo E5 cheque. Só que se ele... Qual que era a ideia? A ideia era dar um descoberto, né? Só que agora o cavalo de D5, ele defende a dama de C7. Então, por exemplo, quando ele toma em E5, eu tomo em C7, o cavalo toma em C7. Então aí, o que eu pensei, né? Beleza, eu jogo dama C4, ele joga bispo E6. Agora eu preciso tirar esse cavalo de D5. Essa que era a minha ideia, porque se ele sai com esse cavalo de D5, eu tenho um ataque descoberto com o cavalo E5. Aí eu pensei no lance torre de A, D1. Porque agora se ele joga, por exemplo, o cavalo B6, né? Agora sim, se ele tira o cavalo, aí eu tenho o cavalo E5 cheque, que é um ataque descoberto, e eu ganho a dama dele de C7. Então era baseado nesse tema tático que eu pensava em tomar o peão de B4. Só que aí, por que eu fiquei pensando tanto? Porque eu fui aprofundar nessa posição. Porque dama por B4, cavalo por D5, dama C4, bispo E6, então torre de A, D1. Agora ele não é forçado a tirar o cavalo, né? Se ele tivesse que tirar o cavalo, eu já ganhava imediatamente. Mas ele pode jogar a torre de H, C8. Ah, e um detalhe, né? Ele não pode tomar aqui em E3, né? Essa era uma das minhas ideias, né? Por exemplo, bispo E6, torre de AD1, ele não pode tomar o meu bispo em E3, porque eu tenho o mesmo cavalo E5 cheque com um ataque descoberto, assim ganhando a dama de C7, né? Então essa era uma ideia tática, era a ideia tática principal para eu poder tomar esse peão. Só que aí eu pensei, ele joga a torre de H, C8, e aí quando eu tomar o cavalo em D5... Se ele toma em D5, eu tomo de dama. E aí, tudo bem, essa posição aqui eu vou ganhar muito fácil. Porque, por exemplo, se ele joga Rf8, eu jogo bispo C4. E daí eu ameacei dama G8 mate. E ele não tem como evitar essa ameaça. O problema é que torre D5 ele pode fazer um outro lance. De repente, rei G8 ou bispo por B2. Então, eu passei muito tempo calculando essa variante, né? O que poderia acontecer nessa posição? E isso, pessoal, eu fiquei calculando lá atrás, né? Eu tinha que calcular lá atrás, eu tinha que calcular aqui. Tudo o que ia acontecer das complicações depois do lance dama por B4. Então, por isso que eu fiquei bastante tempo para saber exatamente o que ia acontecer. E aí, sempre revisando, porque tem que ser tudo forçado, né? Aí, dama C4, bispo E6, torre de AD1, torre de HC8, torre por D5, e aí eu percebi que nessa posição, se ele faz o rei G8 ou se ele joga bispo por B2, eu posso trazer a minha torre de F para D1, defendendo a torre, e depois eu tiro a dama dessa cravada, né? Que a dama tem duas cravadas, né? Eu não posso tirar nem a torre nem o cavalo. E daí eu percebi que dava para entrar nessas complicações e joguei isso, né? Eu tomei o peão de B4, ele tomou em D5, eu fiz dama C4, bispo E6 e agora a torre de AD1. Aí ele joga a torre de HC8, torre por D5, bispo toma B2. E agora eu faço torre de FD1. Então foi essa posição que eu vi lá quando eu tomei o peão de B4. Eu joguei o dama por B4. Bom, então eu tô mostrando essas complicações aqui para você entender exatamente o que eu pensei durante a partida, tá? Esse foi um momento muito crítico, então, onde exigiu do meu cálculo, né? Isso aqui que é o cálculo de variantes. O pessoal que fica querendo saber o que é o cálculo no xadrez, é você conseguir visualizar lá na frente
né, os próximos lances, o melhor lance do seu adversário, o seu melhor lance, para saber exatamente o que vai acontecer. E aí sim você toma a decisão correta. Bom, aí depois desse torre D1, novamente, se ele toma em D5, eu tomo de dama com cheque e depois bispo C4. Então agora ele jogou torre A1 e aí eu posso trocar em A1, bispo por A1 e agora bispo D4. E aí quando eu fiz esse lance eu senti que eu realmente estava ganho na posição, porque agora ele não tem mais nenhuma chance de contra-jogo. Ele tem que tomar em D4, eu faço dama por D4 e aqui eu consigo consolidar a minha vantagem, porque eu ameacei jogar torre toma D6 e ele é obrigado a jogar bispo toma D5. Dama toma D5 cheque e agora rei G7. E eu conquistei aqui uma vantagem, né? Se a gente for ver, não é nem uma vantagem material, assim, porque assim, eu tenho duas peças menores e ele tem torre e peão por essas duas peças menores. Se a gente for ver assim, o material até que tá equilibrado, só que as duas peças menores aqui, elas vão jogar mais do que a torre. E tem um outro detalhe, que o rei do meu adversário tá muito exposto. E esse que é o fator decisivo aqui, que faz eu ter uma grande vantagem mesmo nessa partida. Bom, e daí quando ele jogou rei G7, foi o momento que eu parei para realmente arrematar a posição. Eu sabia que se eu calculasse aqui com precisão, eu conseguiria levar o meu adversário em uma posição que ele está perdido. Eu conseguiria arrematar, né? Decidir a partida mesmo. E aqui eu calculei o seguinte, dama D4 cheque. Ele tem que levar o rei para H6 forçado, porque se leva para F7 ou para G8, ele tá levando um bispo C4 cheque. E se leva para F8, tá levando um dama H8 cheque. Então por isso que é forçado levar o rei para H6. E aí o lance que eu vi aqui foi o lance dama F6. Que eu olhei assim, pô, dama F6, eu ameacei agora cavalo E7 atacando a torre, seguido de cavalo por F5 cheque. E quando ele tirar o rei para H5, eu tenho dama G5 mate. E eu simplesmente não via como ele defender essa ameaça. O primeiro lance que eu considerei, depois de dama F6, foi o lance dama B6 cheque. Porque é um lance muito forçado, né? Sempre que você vai calcular, você tem que considerar os lances que são cheque, os lances que ameaçam peça, são os lances mais forçados. E aí eu calculei que contra esse eu teria cavalo D4. E aí, por exemplo, se torre toma C2, aproveitando que o cavalo agora está cravado, eu posso jogar rei H2, ameaçando o cavalo por F5 e dama G5 mate. E se ele jogar, por exemplo, um torre C5, voltando a torre para atacar o bispo e defender o cavalo por F5, aqui eu tenho cavalo E6, que aí ameaça novamente mate, ameaça dama G5, ameaça dama H4 mate. Então essa posição foi a posição que eu vi quando eu joguei o dama F6. Só que aí o meu adversário ainda encontrou um último recurso aqui da posição, ele fez D5. E aí esse lance, no primeiro momento, eu achei que o cavalo E7 ganhava, né? Eu achava que o cavalo E7 ganhava contra qualquer lance. Só que quando ele fez o D5, aí eu revisei a variante, eu sempre faço isso. E é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem também, que é revisar, né? Você calculou uma variante, quando vai entrando, assim, você vai fazendo lance, seu adversário vai fazendo lance também, você vai revisando para ter certeza de que aquilo tá correto, porque pode acontecer de repente você furar algum lance do seu adversário. E aqui o cavalo E7, ele não funciona, porque ele ainda pode jogar dama por F4, e quando eu tomar a torre em C8, aqui sobra um cheque perpétuo, com dama E3, rei H2, dama F4, e aí, por exemplo, se rei G1, dama E3 de novo, se rei F1, dama F4, e ele sempre tem o perpétuo aqui. Na verdade, aqui ele pode jogar dama C1, né? Dama C1 cheque é até mais forte. E, por exemplo, se nessa posição aqui, depois de dama F4, G3, ele tem dama F2. E novamente vai ter um perpétuo. Então, quando ele jogou D5, eu vi, opa, cavalo E7 não funciona mais. Então, deixa eu revisar aqui. E aí, eu encontrei uma ideia, que é a ideia de fazer cavalo D4.
né? Cavalo D4 ameaça o mesmo cavalo por F5. Só que agora, quando ele joga dama por F6, dama por F4, eu faço cavalo E6. Com a ameaça de dama G7 cheque, e eu tô atacando a dama. E quando ele dá o cheque em C1, eu faço rei H2, e agora ele não tem o perpétuo, porque o meu cavalo em E6 controla. Na outra variante, o meu cavalo tava lá em C8. E agora aqui eu tô ameaçando vários temas de mate, né? Tem várias redes de mate aqui nessa posição. E ele não tem como escapar. Basicamente eu ameacei jogar dama G7, rei H5, bispo E2 cheque. E aqui ele vai levar mate nessa posição, né? Rei H4 vai ter um G3 dando mate com o peão. Então ele jogou um rei H5, mas aqui já é total desespero já, porque depois de bispo E2... ele tá levando mate aqui, né? Rei H6. E agora ou dama G7 ou dama H4, eu já tô conseguindo dar mate nessa posição, tá? Bom, galera, então eu mostrei exatamente tudo que eu pensei durante a partida aqui pra vocês, tudo que eu calculei, todas as minhas decisões estratégicas, as decisões na abertura. E eu espero que tenha ficado claro pra vocês como que funciona o pensamento de um grande mestre durante uma partida, né? Eu quis mostrar exatamente tudo que passou pela minha cabeça e espero que isso ajude você também a evoluir no xadrez, tá? E se você achou legal essa ideia, quer ver mais vídeos como esse, quer de repente que isso aqui se torne uma série, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.